E a novela Borré desenvolveu mais um pouco no dia de hoje. Bom, depois da informação trazida no dia de ontem pelo João Batista Filho, que o Borré seria contratado pelo Internacional e já teria sido, inclusive no dia de hoje, já um possível anúncio, né? Ontem, como todo mundo viu e assistiu o vídeo que eu postei, que saiu ontem de madrugada, hoje de madrugada, eu conversei com o empresário de jogador, que é o André Cury, que fez toda a intermediação dessa negociação e ele confirmou também que era um negócio que estava avançado. Mas no dia de hoje a gente teve algumas outras versões do Internacional, de um clube concorrente que estava interessado no Borré, de um outro empresário do Borré e também de informações que vêm direto da Alemanha sobre dirigentes do Frankfurt e também do Werder Bremen, que é um time onde ele está emprestado. No vídeo de hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, quero te falar ainda sobre o Lucas Alário, que é um outro nome que o Inter tenta, e também sobre o volante que está fechado, que deve ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo hoje, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Internacional no dia de hoje. Primeiro falando sobre notícia boa, que é sobre a contratação do volante Jean Lucas do Santos, jogador que já está fechado. Todas as coisas que o Inter tinha que fazer com o Santos, o Inter já fez. Inclusive, o Jean Lucas pode ser anunciado a qualquer momento como novo reforço do Internacional. Inclusive, tu pode já estar assistindo esse vídeo e o Jean Lucas já ter sido anunciado como novo reforço do Inter, tá bom? É um volante que chega do Santos, camisa 8, segundo homem. É um jogador que chegou na metade da temporada do Santos, custou 6 milhões de euros junto ao Mônaco. É um atleta que já pegou todo esse percalço do caminho do Santos, né? Todo esse problema de ser rebaixado para a segunda divisão, mas é um nome que o Inter tentava há muito tempo, desde 2020. O Inter mapeava a contratação, por exemplo, do volante Jean Lucas, tá bom? Mas eu também quero te falar aqui sobre uma outra situação, que é a de Lucas Alário. Bom, antes de ser veiculado o nome do Borré, antes de ser trazido para os torcedores o nome do Borré, o nome do Lucas Alário era o nome que o Inter negociava com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. A Eintracht Frankfurt, que é o mesmo time, né, que tem os direitos econômicos também do Borré. Então o Inter estava fazendo uma dupla negociação do Alário e também do Borré, mas o Alário também é um jogador que o Inter negocia. Inclusive, ele está aqui em Buenos Aires, na Argentina. É um cara que nesse momento já foi liberado pelo Eintracht Frankfurt para procurar um novo clube, e o Inter é sim um dos clubes interessados na contratação do argentino de 31 anos. Mas o nome do Alário seria a partir agora um nome que foi colocado em stand-by. Por quê? Porque o Inter, como todo mundo sabe, ontem à noite saiu essa informação que, né, a famosa bomba que vem do nada, onde o João Batista Filho trouxe informação que o Inter a qualquer momento ia anunciar a contratação de Rafael Santos Borré, dando detalhes da negociação, onde seria um jogador que ia custar 5 milhões de euros, 1,5 milhão por mês, e além disso ia ser um jogador que ia assinar por 4 temporadas ao Internacional. Para quem não sabe, o Borré nesse momento ele pertence ao Eintracht Frankfurt, mas ele está emprestado ao Werder Bremen. Ou seja, para o Borré vir ao Internacional, primeiro ele precisaria rescindir o seu contrato de empréstimo. Segundo algumas informações que foi veiculado, tem uma cláusula no empréstimo do Frankfurt para o Werder Bremen, que se o Frankfurt receber uma proposta e ele aceitar, o Werder Bremen é obrigado a liberar o jogador. E é mais ou menos nisso que a gente está se embasando. Bom, as fontes do JB, basicamente ele diz que conversou com uma pessoa de um outro clube que estava interessado no Borré e ficou sabendo que esse jogador estava fechado com o Inter. Além disso, ele falou com uma pessoa que é amigo dele dentro desse meio de negociações, o empresário, e também conversou com o próprio staff do jogador, que é o André Cury. Ontem à noite eu também falei para vocês que eu conversei com o André Cury, mostrei inclusive a conversa com o André Cury, dele confirmando que sim, estava intermediando essa negociação de Borré para o Internacional, tá bom? Quais são as novas versões que a gente tem nessa negociação no dia de hoje? A gente tem primeiro o que vem lá da Alemanha.
porque um diretor esportivo do Werder Bremen foi perguntado sobre essa situação lá na Alemanha e disse que o Werder Bremen não tinha conhecimento dessa negociação. Além disso, a gente também sabe de algumas pessoas do Internacional que falaram ali de maneira em off sobre essa situação. E a maioria delas falando uma mesma situação, que é uma negociação que, primeiro, não está fechada, o Inter negocia com o jogador e é uma contratação difícil, tá? Segundo pessoas do Internacional, essa contratação nunca esteve concretizada, como disse, por exemplo, o JB, tá bom? Ou como disse também o próprio empresário do jogador. O atleta também tem um outro empresário, porque para quem não sabe, aqui no Brasil, quem agencia a carreira do Borré, se caso algum clube brasileiro queira o Borré, tem que passar pelas mãos do André Cury. Mas fora do Brasil, fora do território nacional aqui, ele tem um outro empresário, que é de uma empresa chamada Weiserman. E essa empresa, o Weiserman, o Juliano Machado da Rádio Inferno, conversou com essas pessoas e confirmaram, sim, existem negociações com o Internacional. Essa empresa confirmou que sim, tem uma negociação com o Inter, porém disse que ainda não tinha nenhuma definição sobre essa situação. Era uma negociação que ainda está ocorrendo, tá bom? Outra coisa, tá? O Rodrigo Caetano, o Juliano Machado da Rádio Inferno também conversou com o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo do Atlético Mineiro, e o Rodrigo Caetano confirmou que o Atlético estava interessado no jogador, confirmou que era sim 5 milhões de euros para comprar o atleta junto ao Borré, porém o Atlético acabou saindo dessa negociação porque as comissões pedidas pelo empresário aqui no Brasil, André Cury, e a comissão pedida pela agência do Borré fora do Brasil, que é essa Weiserman, foram valores fora da realidade para o Atlético Mineiro. E ele confirmou, além disso, o Rodrigo Caetano confirmou que sim, existia um interesse no Inter, mas ele não sabia se tinha fechado ainda com o Internacional, tá bom? Só para pegar que um outro clube brasileiro estava interessado, mas ele acabou saindo do negócio em função dessa comissão que foi colocada para o Atlético Mineiro, tá bom? Como é que tá realmente essa situação? A gente tem duas versões nesse momento. A gente tem a versão do empresário de jogador aqui no Brasil, que é o André Cury, que diz que está fechado o negócio, que o jogador vai ser jogador do Internacional a partir de 2024. E a gente tem uma segunda versão, que é a versão que eu vou trabalhar, que é a versão que não está concretizado o negócio, né? Até porque se tivesse concretizado, o Inter já tinha anunciado o jogador no dia de hoje, não foi o que aconteceu, todo mundo do Inter ainda trata com muito peso no chão essa negociação, e é uma negociação que está acontecendo. O Inter ainda está em tratativas com o Eintracht Frankfurt da Alemanha, que é o clube, né, no qual ele, Rafael Santos Borré, pertence, tá bom? E é basicamente isso que tem que ser levado. Qual que é o problema dessa situação, tá? Essa informação, ela vazou muito cedo. Esse negócio está muito parecido com o do Valência no passado. Só que o do Valência no passado, o negócio, quando foi vazado para a imprensa e para a mídia e para a torcida e para todos os outros clubes, já era quando o Inter tinha assinado o pré-contrato com o Valência, não tinha mais como tomar chapéu. Agora não, o Inter ainda não assinou as principais coisas com o Borré. Com isso, abre espaço para o Inter tomar um chapéu. E isso pode acabar acontecendo. Por quê? Porque foi vazado antes do fechamento da contratação. Então, o que pode ser feito agora pelo Borré? O Palmeiras descobriu que o Inter está fechando com o jogador, o Palmeiras vai lá, já sabe os valores dessa contratação, faz uma proposta um pouquinho maior e acaba levando o jogador, né? O Palmeiras tem ainda uma Libertadores para disputar, nem precisa daqui a pouco fazer uma proposta maior, é só fazer uma proposta nos mesmos moldes do Inter e com uma Libertadores consegue seduzir, por exemplo, o Borré. Então tem também que ser levado esse tipo de consideração, porque foi uma informação que foi vazada antes de ter sido concretizada nesse momento, tá bom? Mas vamos seguir atualizando sobre essa situação, porque é uma negociação que ainda acontece, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse vídeo. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!